Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da segunda-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Ainda estamos neste tempo pós-natalino, vivendo este momento com o Senhor, antes de retomarmos ou iniciarmos, melhor dizendo, o ano litúrgico, enquanto tempo comum. São Mateus hoje nos diz: naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. Povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que podemos ver do Evangelho de hoje? Mais uma vez, temos Jesus que manifesta o seu ser Messias, o ser Deus, pelas suas ações, pelas suas obras, por aquilo que fala. Se retira João Batista, inicia um Novo Testamento. Agora, João Batista está preso e Jesus, na Galiléia, começa a sua missão. E aqui Mateus nos cita, mais uma vez, como ouvimos ontem, nos cita o profeta. Nos cita qual profeta? Nos cita o profeta Isaías, o profeta do Messias, para que se cumprisse a Escritura, mostrando que Jesus realmente está se cumprindo toda a profecia, toda a espera do povo de Israel. Jesus ali é esta luz. Se ontem falávamos da manifestação de Jesus enquanto luz para as nações, vemos mais uma vez esta luz que se manifesta e tira todos das trevas, da sombra da morte. E Jesus começa a pregar dizendo: qual é o início da pregação de Jesus? Aquilo que falava João Batista: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim diz Jesus: convertei-vos. Não diz outra coisa. Não pede outra coisa. O início do caminho do encontro com Jesus
passa pela conversão, pela necessidade de nos abrirmos à conversão. Sabemos que a conversão não acontece da noite para o dia totalmente, mas tem um início e tem uma longa caminhada ao longo de toda a nossa vida. E assim, Jesus também iniciou o seu percurso para com todos, o seu anúncio. Convertei-vos, por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Jesus é o próprio reino, mas também está próximo de nós, está no nosso interior. E se nós não nos convertermos, não encontraremos o reino dos céus, não entraremos no reino dos céus. Estas palavras de Jesus parecem, por assim dizer, repetitivas para nós. Mas enquanto fato, realmente este fato está existindo em nossa vida? Realmente estamos em processo de conversão, irmão e irmã? Porque muitas vezes é somente uma palavra que não ressoa no nosso interior, que não muda nada em nós. Depois de chamar a conversão, aí Jesus caminha ensinando, pregando o evangelho e curando todo tipo de doença. Então vemos conversão. Depois, Jesus continua ensinando, pregando e curando. Parece para nós um percurso. Eu, escutando os ensinamentos de Jesus, devo de ainda avançar na minha conversão, o chamado ao qual ele me fez. Então, ele me ensina, ele prega. Prega o quê? O Evangelho, a Boa Nova. E, a partir disso, vem a cura. Não a cura somente física, como aconteceu para aqueles que estavam com Jesus, mas a cura necessária para nós. Recordemos o que ouvimos no Natal, neste tempo do Natal. Veio para libertar seu povo da escravidão, do pecado. A cura, a libertação do pecado, onde nós passamos a ser verdadeiramente filhos de Deus pelo caminho da santidade, trilhados sob a ação do Espírito Santo em nós. Mas nós temos feito este percurso. Temos permitido que o Senhor nos cure. Não somente fisicamente, como tantas vezes pedimos, mas nos cure enquanto pessoas para que sejamos verdadeiramente humanos como devemos ser, como o próprio Cristo, imitando-o plenamente. E vemos que sua fama se espalha. Todos trazem depois doentes, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os cura. Aqueles que escutaram Jesus trazem outros. Outros que estão em situação similar ou pior que aquela que estavam. Então vemos que ao passar pelo processo de caminho espiritual com o Senhor, de conversão de nossas vidas, de cura de nossas almas, também nós somos chamados a trazer os demais para o Senhor, para que possam alcançar aquela cura que nós alcançamos de nossa alma em forma especial. Recordemos, aqui realmente são curas físicas, mas estas curas o Senhor quer realizar em todas as almas. Não que Ele não possa e que Ele não quer realizar física. Quando necessário, Ele o fará. Quando for para a salvação nossa, Ele realizará. Porém, vemos que o Senhor quer tocar no mais profundo do ser humano. Mas nós temos trazido estas pessoas também para o Senhor. Aqueles que estão numa situação que nós estivemos quando estávamos distantes do Senhor, nós temos trazido diante dele para que se manifeste, assim, a ação do Senhor em suas almas, em seus corações, em suas vidas. Nem todas as pessoas, como vemos, de todas as regiões ali, em especial, inicia as terras pagãs, Galileia, Decápole, depois Jerusalém e Judeia, vem até o Senhor. De todos os lados. Não somente as nações pagãs, mas também daqueles que se encontravam
no povo redimido. Então, nós também somos chamados, mais uma vez, repito, a fazer este percurso. O Salmo 2 nos diz: eu te darei por tua herança os povos todos. E a segunda parte do Salmo fala: e agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Com temor servi a Deus. Esta é a lição que devemos de aprender, nos diz o Salmo. Mas temos servido ao Senhor com temor e tremor, não o tremor de medo, não o temor do medo, mas o temor do amor verdadeiro. Por fim, a primeira leitura, que nos acompanhará ao longo de toda esta semana, a carta de São João. Nos diz: caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. São João já é claro. O que pedimos, nele vamos receber. Quando nós vivemos, nos esforçamos em praticar os mandamentos, em agradá-lo, em amá-lo. Não é vivemos de qualquer jeito e o Senhor vai me conceder a hora que eu quero aquilo que eu quero. Não. Quando eu vivo nos seus mandamentos e vivo no seu amor. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então devemos de crer em Jesus, confiar nele, ter plena confiança em tudo aquilo que ele nos ensina, em tudo aquilo que ele nos instrui. Isso é a fé em Jesus. Não é somente dizer eu tenho fé, mas é porque eu tenho fé em Jesus, eu vivo aquilo que ele me ensina. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Então, Deus permanece conosco à medida que nós vivemos em aliança, em amor com ele, praticando o que ele nos pede. Ah, mas se eu não pratico, ele me abandona? Ele busca sempre nos salvar, nos encontrar, fazer o caminho com que nós nos encontremos verdadeiramente com ele. Mas, quanto mais vivemos os seus mandamentos, mais próximos nos encontramos do seu amor e dele mesmo. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. São João assim nos mostra que não há somente um anticristo. Há diversos. Todo aquele que prega contra Cristo, contra a sua sã doutrina, a doutrina que ele deixou através dos apóstolos e da igreja, é um anticristo. Que quer ensinar um Jesus que não se encarnou, que não morreu para a nossa salvação, que não ressuscitou uma vez por todas. Ai, não, mas tem outras. Não, não existe outras ressurreições. Então, se alguém ensina isso, se nós buscamos viver isso, estamos vivendo do anticristo, e não de Cristo, e não do Cristo verdadeiro. Então, devemos de reconhecer o Espírito, porque tantas vezes, tantos, ainda nos nossos tempos, usam o nome de Cristo para ganhar para si fama, dinheiro e tantas coisas, mas não a salvação para as almas. E segue, filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta.
Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então vemos São João que encerra falando que nós deveríamos, como a sua comunidade, estar vivendo em Cristo. E que aqueles que vivem no mundo não nos prestam ouvidos, não reconhecem os ensinamentos do Senhor. Só quem tem intimidade verdadeira com Deus vai nos escutar. Escutar aquilo que pregamos do Evangelho, que pregamos na palavra. E assim vemos quem está na verdade, quem está no erro, no pecado. Que possamos refletir as palavras de São João e também o Evangelho, e fazer este percurso, reconhecendo a encarnação de Jesus, sua ação em nossas vidas, para que um dia possamos realmente participar de sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, vivermos em sintonia com o Senhor, um amor sincero, verdadeiro, onde escutamos, meditamos e vivemos sua palavra, porque temos plena confiança nele. E assim, caminhando na sua luz e na sua graça, possamos um dia chegar à sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.